5 de abril. Deixe-me inundá-lo com o meu amor, minha alegria e minha paz. Ainda que você esteja no invólucro terreno, criei-o para ser preenchido por conteúdos celestiais. Sua fraqueza não o impede de ser tomado pelo meu espírito. Pelo contrário, ela cria uma oportunidade para que meu poder brilhe com mais intensidade. Enquanto atravessa esse dia, acredite que lhe darei a força de que você precisa a cada momento. Não desperdice energia se perguntando se está preparado para a jornada de hoje. Meu espírito que vive dentro de você é forte o bastante para ajudá-lo a lidar com o que quer que aconteça. Esta é a base da sua fé. Na quietude, passando um tempo sozinho ao meu lado, e na confiança, crendo que sou suficiente, é que está o seu vigor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, amigos, benfeitores espirituais que sempre nos assistem, nossos mentores, agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, tentando essa conexão com a luz divina, buscando aprender mais um pouco e tentar praticar os ensinamentos. Pedimos, Mestre Divino, que nos ajude, nos fortalecendo na fé, nos orientando. Agradecemos por tudo que recebemos até aqui e pedimos que nos abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, nesse momento, a tua bênção para todos os doentes que estão passando por esses desafios do vírus, Senhor, aqueles que estão internados, as famílias das pessoas, dos doentes. Pedimos que a tua paz os abrace nesse instante, promovendo alívio, esperança e confiança. Abençoe a cada um, que todos recebam um pouco dessa luz. Pedimos, Senhor, por todos os habitantes da terra, que a tua luz, Senhor, seja constante, iluminando cada caminho, cada coração. Abençoe o nosso estudo, nos conduz agora e em todo sempre, assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Ninguém? Preciso de um voluntário para ler o Evangelho. Eu posso fazer. Oba! Oba! Vamos lá. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o item 11, esquecimento do passado. Esse eu acho que eu não recordo de ter lido. Que bacana, né? Uma coisa assim. Então, vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então
exaltarmos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recorda a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe do que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas nada mais na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Realmente, eu não me lembro de ter lido. Interessante, né? Que eu já fiz o estudo do Evangelho, mas parece que algumas coisas são mais marcantes, né? Tem capítulos, tem textos que caem com mais frequência, né? E aí a gente vê aqui a sabedoria de Deus, né? Mais uma vez, a gente tem que se render. Como o texto diz claramente, a gente sempre volta com as pessoas com as quais convivemos anteriormente. E aí, aquilo que a gente fala tantas vezes, se eu fui uma pessoa ruim, ou se a pessoa com a qual eu convivo hoje foi ruim para mim, imagina se essas lembranças estivessem vivas em nossas memórias. Como é que seria a gente conviver com tudo isso, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para corrigir. A gente sabe que o orgulho e o egoísmo, eles estão em alta, né, em nós. Eles estão, assim, pulando, quase saltando, né, de tanto o que há em nós. E seria muito difícil, eu diria até impossível a gente conviver com essas pessoas. Tanto aquelas que nós magoamos, ofendemos ou até ajudamos a destruir, quanto aquelas pessoas que fizeram o mesmo conosco. E aí Deus, em sua sabedoria, priva-nos desses momentos de memória e faz com que a gente recomece novamente através do amor. A gente sabe que fica aquela sensação, né? Quando a gente chega perto de determinadas pessoas, tem pessoas que, assim, parece que a gente está num lugar agradável, que a gente não quer mais sair da convivência.
enquanto outras a gente não quer nem estar perto. E aí a nossa maior atenção nesses casos é que precisamos nos esforçar mais e mais, porque sabemos que aí há alguma coisa. Por trás dessa sensação, certamente há alguma coisa que nos desperta uma sensação, um sentimento desagradável, e aí é que nós temos que nos esforçar muito mais para que essa relação, como a gente não lembra o que aconteceu, com o conhecimento, com o estudo da doutrina espírita, a gente tem uma vaga impressão de que não foi nada ruim, de acordo com a sensação que a gente, não foi nada bom, de acordo com a sensação que a gente tem. Então, a gente precisa pisar com mais cuidado nesse terreno. A gente precisa aumentar o nosso amor, pedir o fortalecimento das nossas forças, que a gente tenha sabedoria para agir, porque é difícil para nós e certamente é difícil para o outro. Na maioria das vezes, a gente só pensa na gente, mas a gente esquece que essas pessoas, hoje, que a gente se esforça para ser, né, para manter um sorriso, um coração generoso, nós nem sempre fomos assim. E hoje, muitas vezes, a gente também não é assim, né? A gente está fazendo aquele esforço gigantesco para entrar no molde que a gente é mais agradável, para um molde que nos seja mais agradável, um molde que nós sabemos que precisamos entrar, que precisamos efetivamente ser daquele jeito, né? Então, a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas a gente precisa superar essas dificuldades, a gente precisa se empenhar. E aí a gente fica pensando, meu Deus, mas é uma sensação tão ruim, é uma situação tão desafiadora, como eu vou fazer isso? Através do amor. Que a gente sempre se ponha no lugar do outro. E aí eu lembro muito quando a Lívia falou certa vez, se a gente não tem uma coisa boa, se a gente só tem sentimentos ruins para com determinadas pessoas, vamos tentar ressaltar uma qualidade, né? Em meio a tantas coisas, a tantas reclamações que nós temos, vamos, pelo menos, para iniciar, tentar verificar uma coisa boa que ela faz. Não precisa ser por nós, por qualquer outra pessoa. Nós sabemos que nem todo mundo é ruim 100% e nem todo mundo é bom 100%. Então, na dificuldade, que a gente pelo menos tente visualizar o lado positivo, porque todos nós temos um lado positivo. Por mais que a gente se esforce, e algumas pessoas fazem mesmo questão de esconder isso, né? Lá no fundinho tem uma coisa boa, tem aquela sementinha que o Cristo plantou, que Deus nos deu para que nascesse conosco, né? E ou ela não foi regada adequadamente, ou nós fizemos de conta que ela não estava ali, sobrepondo a ela coisas desagradáveis para nos mostrar mais fortes, aquela pessoa que não está nem aí com nada. A gente não sabe os motivos do outro, a gente sabe os nossos motivos. E muitas vezes, até mesmo em nós, quando queremos parecer que a gente não está aí para determinadas coisas, a gente até sabe que a gente tem os nossos pontos fracos. E aí a gente tenta colocar o ponto fraco lá embaixo, né? Vamos colocar coisa ruim em cima do ponto fraco para eu parecer a pessoa que não ligo para nada, aquele que bota o dedo na cara do outro e não quero nem saber. Só que a gente não é assim. E o outro também não é assim, não 100%. Então, pelo menos que a gente ache 50% de vantagens naquela pessoa. E aí, através desses bons sentimentos, dessas virtudes que nós procuramos nos encher, que a gente desvia aquilo ali para o outro, né? Poxa, se eu peço que eu tenha sabedoria, se eu peço paciência, se eu peço que as coisas boas cheguem para mim, como é que eu não vou pedir para o outro? Né? Independente de mim, de repente eu sou obstáculo na vida do outro.
Então, independente de mim, ele tem alguma coisa boa, né? De repente, esse embate é só comigo, porque o problema somos nós dois. E com outras pessoas, o outro reage de uma forma diferente, ele reage de uma forma boa. Então, que a gente procure nele isso, ressaltar sempre, que a gente não esqueça, que a gente jamais ressalte o lado ruim, porque o lado ruim, todos os outros já vão realçar, né? Já vão ressaltar. E como nós, hoje, espíritas, estamos nos esforçando para melhorar, que a gente melhore também em relação ao outro. A gente não tem que melhorar só em relação a gente, né? Porque e aí? É o desenvolvimento só individual, tá? E eu estou bem, estou zen, estou tranquila. E como é que eu vou conviver num mundo cheio de dificuldades? Eu tenho que pedir também, fazer por onde, para que essas dificuldades diminuam, até para que eu não me desequilibre. Porque a gente sabe que, por melhor que a gente esteja, dependendo da circunstância, quando aquela última gota cai no copo, ele vai transbordar. Então, até para o nosso bem, né? Já que nós estamos evoluindo, achamos que estamos evoluindo, porque se estamos evoluindo realmente, não precisa que ninguém fale o mas você só quer para você, tem que desejar para o outro. Isso a gente já sabe, a gente precisa praticar. Então, que a gente pratique mais. E esse esquecimento do passado, nossa, que maravilha! Como seria doloroso saber que alguém nos assassinou em outra vida e a gente está convivendo com essa pessoa agora, que a gente precisa abraçar e amar essa pessoa. Então, que a gente lembre também que nós não somos essas flores maravilhosas, que a nossa vida não é um jardim florido todos os dias, a semana toda, o mês inteiro, o ano, e que a gente se esforce realmente para encontrar meios de evoluir e evoluir corretamente, nós e o outro, e o mundo que nos cerca, né? Que a gente agradeça sempre a Deus por esse esquecimento e que aproveite todas as oportunidades. Sempre que o destino colocar alguém no nosso caminho que a gente acha que não consegue conviver, que a gente se esforce. Aí a gente precisa de mais trabalho. É aí que nós temos que começar. É isso. Show, Nani, deu uma aula. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Do esquecimento do passado? Eu achei muito legal essa parte aqui, até sublinhei no livro, né? A voz da consciência e as tendências instintivas. Quer dizer, a gente esquece, né? A gente reencarna e o nosso cérebro é novinho, né? A gente esquece. Mas a gente traz na consciência, sim, uma vaga lembrança. A gente tem umas tendências, né, de agir por instinto. E Deus é tão sábio de ter esse esquecimento que ele nos priva do que poderia ser prejudicial para a gente, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu lembro que uma época minha mãe queria fazer, porque queria fazer regressão. Aí uma vez ela abriu o evangelho e caiu, acho que deve ter caído nessa parte aqui. Aí ela, caramba, olha isso. Melhor ficar quietinha aqui. Porque acaba, se a gente não lembra, né, a gente acaba favorecendo a aquisições de novos conhecimentos, de novas perspectivas, de novos hábitos, né? Porque se a gente lembrasse, ia comprometer um pouco do nosso livre-arbítrio, de uma maneira ou de outra, ou a gente ia se sentir humilhado, como já diz no texto, né? Ou a gente ia se sentir muito orgulhoso do que foi. Então, ia acabar comprometendo o nosso livre-arbítrio. E é legal isso. É de muita sabedoria, muito perfeito, né? A gente esquecer. Porque ia causar as perturbações nos relacionamentos. Imagina, dentro da família, pai, mãe, irmão, descobriu o que foi, o que não foi. É melhor não saber. A gente já tem, né? Às vezes a gente não sabe por que a gente não gosta daquele amigo, tem alguma coisa estranha, mas aí, como a Nani falou, são a energia, né? Tudo é energia.
Aí você acaba sentindo, tendo aquele instinto, e vamos orar e vamos tentar evoluir e nos esforçar, como a Nani falou, cada vez mais para poder a gente subir um degrauzinho aí. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Luciana e depois a Márcia. É realmente muito interessante o espírita, né, estudar isso. Dificilmente você vê as pessoas discutindo essa ideia, né? E nós espíritas discutimos muito essa ideia. Nós estamos encarnados para exatamente aprendermos a lidar com as nossas emoções, né? É um desafio para o ser humano. Nós temos a tendência ao julgamento, como a gente sempre estuda aqui, né? Essa questão de julgar. Então, seria muito complicado e realmente inacessível assim, para a gente saber como fomos em outras encarnações e ainda administrar essa. Então, é uma bênção o esquecimento. Realmente, a regressão, eu também não sou a favor. Eu acho que não contribui em nada. Então, assim, já que nos foi dada essa bênção de esquecer momentaneamente, que a gente consiga trabalhar as emoções atuais de maneira consciente, né? Que seja uma das nossas a prioridade, eu acredito, porque ao desencarnar, aí sim depararemos com toda a nossa existência, né? Teremos uma visão global e se desencarnarmos com essa capacidade maior de entendimento, com certeza vai nos ajudar muito nesse progresso espiritual, nessa evolução. Então, essa encarnação que a gente trabalha as nossas emoções ao máximo que a gente puder, que a gente busque ajuda de profissionais, que a gente não fique perdido em nossas angústias, tristezas. A fé, a religião ajuda muito, mas em determinados momentos da vida, em determinadas situações, é muito necessário buscar outro tipo de ajuda profissional, né? A gente costuma passar por cima disso, deixar as emoções de lado para depois, vai vivendo. E aí, no final da existência, não se resolveu muita coisa, acaba levando mais até do que trouxe, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Vai, Márcia. Gente, esse assunto, né, interessa muitas pessoas, não só as pessoas que são espíritas. Em algum momento da vida, a pessoa que acredita que exista, né, outras existências, independente de ser espírita, fica pensando, o que será que eu fui na outra vida, né? O que será que eu fiz? Porque passa pela nossa cabeça, sim. Mas, como a gente está numa doutrina, né, de que a nossa fé não é cega, a gente volta lá naquela primeira questão do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se ele nos deu o esquecimento, é porque nós precisamos desse esquecimento para recomeçar. Nós precisamos, por um instante, que a reencarnação é um instante da nossa vida, desse esquecimento para recomeçar. Porque, como a Suzana falou, a Luciana, né, a Nani, nós carregamos, a gente esquece, mas nós carregamos todas as reminiscências do nosso passado nos nossos grupamentos celulares, porque nós somos um conglomerado de átomos, nós vibramos, nosso núcleo atômico, né? Eles saltam de uma camada para outra, e isso vibra, nós vibramos dentro do mesmo diapasão de todas as criaturas que estão na mesma vibração que nós. Então, a gente sente quando a gente não gosta de alguém, quando tem aquela... Você nem conhece a pessoa e você não gosta da pessoa, como é que é isso?
é essa reminiscência que fica gravada no teu perispírito, né? Na tua partícula subatômica, né? Quem está estudando física quântica vai saber do que eu estou falando. Então, você mesmo não tendo a consciência que foi apagado, você sente a energia, porque tudo é energia. A matéria é energia, né? E se Deus nos proporcionou esse esquecimento, é porque a gente não pode voltar atrás e refazer, mas como o Chico já falou, a gente pode começar de novo e fazer um novo amanhã. Nós podemos mudar a nossa história para melhor, escolhendo bons caminhos, escolhendo, né, fazendo boas escolhas da nossa vida, tanto da parte sentimental quanto da parte material, sempre fazendo boas escolhas, né? E esclarecendo as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas procuram até casas espíritas por curiosidade, né? Por pura curiosidade. Eu quero saber se eu fui uma rainha, né? E ela não, e se ela não foi uma rainha, né? E se ela foi uma prostituta, será que ela vai gostar de saber? Então, as pessoas, né? Igual perguntaram para Chico uma vez, Chico, quem foi você na outra encarnação? A pulga do leão. Ele respondeu, eu fui a pulga do leão, porque as pessoas ficam, até dentro da doutrina mesmo, existe, né, os nossos amigos, nossos coleguinhas que ficam querendo saber quem foi quem, né? E, na verdade, o que importa é o que nós fazemos da nossa vida hoje, que amanhã ainda a gente não tem, a gente só tem o hoje, né? Então, Deus sabe de todas as coisas e muitas das vezes a gente quer fazer aquela pirraça, né? Aquela coisa, né? Igual criança mesmo, né? Mas é isso aí, passo a palavra aí para quem quiser falar. E o Haroldo está fazendo o estudo do nosso lar, né? E aí chegou uma parte, eu vi outro dia, que faz essa pergunta, mas você chegou aqui no plano espiritual e você não lembrou rápido? Aí é explicado que até no plano espiritual você só relembra quando você já tem maturidade para poder lembrar daquilo. Porque se você chega no plano espiritual e já lembra, pode causar perturbações horríveis, imagina. Então, até lá, tem esse cuidado, né? Esse cuidado com a gente, da gente só relembrar das outras existências quando a gente estiver mais maduro, mais estabilizado, para não causar essa perturbação. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vou chamar a Nani. Fala, mãe. Amanda tinha levantado o dedo. Amanda? Fala, Amanda. Oi, menina. Amanda travou? Eu acho que ela travou. Alô! Oi, e agora? Agora foi, Amanda. Agora... Se travar, porque não é para eu falar. Estão conseguindo me ouvir? Tá bem. Então, o tema é esquecimento do passado, né? Eu ouvi a Lu colocando sobre a questão da regressão e tal. Eu não conheço a técnica, acredito que quem fundamentou, estudou, deve ter a sua base e suas razões, que com certeza não foi por mera curiosidade, é isso que eu estou pensando. E que, de certa forma, o que me veio à cabeça, o que acontece é que muita gente quer saber o que foi no passado por curiosidade, de uma forma geral. A gente vê isso na casa espírita, a gente vê isso em outros, em conversas e tal. Mas eu lembrei das reuniões de desobsessão, querendo ou não, a gente dá um pulo lá atrás, né? Os nossos inimigos, que muitas vezes nos obsediam, não é dessa origem, é do passado. Quem já participou de reunião de desobsessão sabe que a gente acaba
falando sobre esse passado ou sabendo sobre esse passado de certa forma. Então, eu acho que a gente não lembra integralmente, porque Deus tem sua sabedoria, isso não vai fazer bem. Mas, em algumas situações, é permitida essa viagem para trás, para que a gente trate alguma situação atual. Então, o que eu lembrei foi da questão das reuniões de desobsessões, que, quando isso é permitido, sempre é para um fim útil e não por curiosidade. Tanto que até os casos que vão para a desobsessão, eles passam por uma espécie de triagem, né? Não é todo caso que a pessoa recorre, são aqueles casos mais sérios mesmo. Show, obrigada, Amanda. Agora eu vou chamar a Nani, tá? Que o nosso tempo está bem curtinho. Vem, Nani! Independente do que fomos ontem, o passado já passou, né? Importa é o que nós vamos fazer com o que temos hoje, com o que a gente aprende hoje. Que a gente faça sempre bom uso, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu quero terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio de tua luz numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, no frio, na chuva, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder, ser feliz. Na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador. Graças a Deus, Senhor, por mais essa oportunidade de reunirmos e adquirir tantos esclarecimentos, cada um dando uma contribuição que é tão valiosa, que possamos aproveitar bem esses momentos. Obrigada pela nossa vida, obrigada pela vida de todos os que estão presentes e por aqueles também que não estão por aqui. Obrigada aos desencarnados que estão aqui, uns nos auxiliando, outros aprendendo. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio que temos nelas, esse remédio que nos ajuda, nos fortalece, nos auxilia tanto. Que sejamos sempre contigo, Senhor, esquecendo o que não nos acrescenta mais nada. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Sim! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente! Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.